Muitos homens, ao longo do tempo, desenvolveram uma mente crítica que busca sempre uma perfeição e não tolera erros, fraquezas, mostrar alguma imperfeição. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Erpin e eu trabalho com desenvolvimento de autonomia emocional masculina e a busca de sentido. Então, você já percebeu que muitas cobranças em relação ao que o homem deve ou não deve fazer dentro do dia, ou como ele está fazendo essas tarefas, acaba sendo de uma cobrança muito desproporcional ao que realmente está acontecendo, à realidade dos fatos, porque muitos homens buscam essa perfeição, buscam não estarem errados, buscam acertar a todo custo, acertar de uma forma perfeita. Isso mostra muito mais do que eficiência ou capacidade. O homem que não consegue tolerar o seu próprio defeito, as suas próprias falhas, é um homem que, no fundo, ele vive buscando uma aprovação, mas não sobre o que ele está fazendo, mas sobre quem ele é. Eu vivi muito tempo da minha vida confundindo o que eu fazia com o meu valor. E nessa busca de fazer o mais perfeito possível, eu acabava querendo esconder alguma coisa, esconder a minha vulnerabilidade, os meus defeitos, as minhas falhas, como uma forma de parecer aos olhos do outro que eu tivesse valor. Tá, mas e da onde tudo isso nasce? Um homem que busca a perfeição, ele inconscientemente comunica que ele, na verdade, tá buscando esconder os seus defeitos e os seus erros. Dentro da mente desse homem existe três divisões. Um eu idealizado, um eu que muitas vezes as pessoas falam que é o certo, que é o alcançável, é quem sim ali tem o respeito, tem o amor. Então, até se tornar esse homem, quem está no desenvolvimento acredita que ao alcançar esse estado idealizado, aí sim ninguém vai o criticar, ninguém vai o desmerecer, e assim todo mundo vai o respeitar e tudo mais. Só que junto com esse eu idealizado vem um eu crítico, que é uma vozinha que sempre está cobrando melhorias, sempre está cobrando com que ele resolva os seus medos, as suas falhas, os seus traumas, meio que uma forma doentia de buscar esse eu idealizado. E dessa forma, o homem vive buscando sempre se desenvolver, sempre se melhorar, sempre corrigir tudo o que pode estar errado com ele, mas de uma forma doentia, a ponto de não conseguir reconhecer o movimento que ele já fez até aqui, reconhecer as coisas que ele já melhorou, e no foco mental dele só existe erro, 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 erro. Então, internamente, ele só vê os seus defeitos, seus erros, suas inseguranças, e quando ele vai para a vida, ele tenta camuflar e esconder essas vulnerabilidades. E quando ele faz isso, ele transparece uma perfeição. Ele mostra o quanto ele é bom, eficiente, o quanto ele consegue fazer tudo aquilo, mas que quando ele se sente, ou esse eu crítico ativa e mostra alguma insegurança, algum medo, alguma falha interna, ele se trava, ele se impede de continuar fazendo. Então são homens que muitas vezes são muito bons em fazer pelo outro, ajudar o outro, fazer pelo outro, só que são péssimos em manter um plano e fazer por si mesmo. Porque em algum momento desse plano, ele vai errar, ele vai cometer algum equívoco, ele vai mostrar alguma incoerência, e na mente desse homem perfeccionista, quando acontecer esse fato, ele pode então ser desmerecido. Busca a todo custo esconder é que o outro olhe para ele e o critique, e o fale que está errado ou que não é bem assim as coisas. Só que isso, para esse homem perfeccionista, não é visto como simplesmente uma crítica ou simplesmente um toque de alguém, como se fosse algo normal, mas sim como um ataque à sua própria identidade, como se então ele não fosse digno de existir ou de receber o amor do outro. E aqui vem um terceiro eu, o eu real, que a todo custo ele esconde e ele busca não demonstrar, como se fosse uma forma de não se sentir humano, porque o homem que busca
a perfeição e demonstrar o quanto ele é bom, ele está fugindo da realidade humana dele. Porque nós somos humanos e temos erros, dores, frustrações, inseguranças. Isso faz parte de quem somos. E não é por essas situações que nos definem quem nós somos, mas por esse complexo faz com que pareça ser que nós temos menos valor se nós errarmos. Você de alguma forma já percebeu que quando você vai colocar o seu plano em ação, quando você vai executar aquilo que faz sentido para você, você começa a procrastinar, você começa a perceber erros que não tinha percebido antes, então volta para o planejamento, fica planejando, 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 organizando, organizando, olha de novo o que tem de internamente para resolver, e continua nesse ciclo infinito de preparação. Sempre se preparando. E quando você executa e percebe um erro, você para e deixa de continuar se movimentando. Isso tudo não é um problema só seu. Muitos homens passam por isso. Eu passei por isso. E a forma como resolver essa questão é olhando para a sua humanidade, é percebendo o porquê você quer ser perfeito, o porquê que você quer acertar em tudo, o que a crítica ou o julgamento do outro desencadeia em você, que lugar que ele te leva, que sensação que aflora em você. Perceba, não é a busca por acertar sempre, é o medo de mostrar a sua vulnerabilidade, de mostrar o seu erro, de mostrar que muitas vezes nós temos equívoco, que nós não sabemos tudo e que sim, a gente pode errar. Mas o que o errar desencadeia em você? Você já se perguntou isso? Que sensação que te dá quando você erra? E aonde você aprendeu isso? Esses questionamentos fazem parte do autoconhecimento masculino. Se entender e perceber, sim, eu busco a perfeição. Reconhecer isso é o primeiro passo. O segundo passo é aceitar que você faz isso. Identificar que eu busco a perfeição não porque eu quero ser bom ou perfeito, idealizado, mas porque eu quero fugir dessa crítica, desse julgamento. E todo perfeccionista julga os outros, porque é a forma como ele se sente julgado e desmerecido. Então, quando ele olha para o erro, o defeito dos outros, ele acaba também diminuindo, julgando, não de uma forma consciente, muitas vezes sim, mas nem sempre. É mesmo um padrão mental de condicionamento de julgar. Muitas vezes esse homem se sentiu assim julgado na infância, se sentiu cobrado, se sentiu ridicularizado, principalmente quando estava em processo de desenvolvimento. Quando criança, quando errava, não era um reconhecimento, um apoio, mas muitas vezes era uma crítica, um julgamento, uma briga por ter errado. Então essa criança aprendeu que para ser amada, ela precisa esconder as suas vulnerabilidades, ela precisa não errar, para assim receber esse amor, esse carinho dos pais. Porque se ela errar, ela não recebe, ela vai ser criticada. Então faz parte da responsabilidade hoje de nós homens adultos, maduros, olhar para esses momentos lá atrás e desarmar essa bomba relógio que impede hoje a gente seguir e construir os nossos sonhos, por esse medo invisível que foi instalado lá na nossa infância. Se você busca desenvolver autonomia emocional, se tornar responsável por aquilo que é, por aquilo que sente e pelo sentido que você escolheu da tua vida. Eu te convido a seguir aqui no canal, curtir esse vídeo se fez sentido para você e me acompanhar nas redes sociais. Anderson.erpen, aqui o meu Instagram. Então seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.